Vamos aprender a fazer um banheiro? Aqui, o primeiro projeto que a gente vai aprender no curso é o banheiro Dark, que eu postei lá no Instagram. E eu gosto de fazer a parte do croquis, de pensar as medidas, pensar o layout antes de ir pro programa. Então, como esse curso é um curso completo, a gente vai aprender a também fazer essa parte do projeto, pensar no projeto antes de levar lá pro sketch. E temos 3 pontos que a gente precisa pensar nessa hora. O primeiro é o layout, a gente precisa definir esse layout. Obviamente que o layout pode mudar durante o projeto lá no sketch, mas quando você tem um layout pré-definido, é muito mais fácil você começar a fazer o projeto lá no sketch, então isso ajuda muito. Aí o segundo passo são as medidas, a gente tem que entender as medidas para fazer um layout que dê certo, você não tenha que ficar trocando lá no sketch, você precisa entender as medidas e fazer, né, adaptar esse layout de acordo com as medidas. E aí o terceiro é a iluminação, a gente tem que ver os pontos de iluminação de acordo com o nosso layout. Então, isso é muito importante de ver antes de ir lá pro programa, que no caso, pra gente é o sketch. Eu desenhei aqui esse projeto pra vocês, com as medidas, pra gente avaliar não, a gente entender, né? Pra eu passar pra vocês todos os passos que eu fiz quando eu tava pensando nesse projeto. Então, a gente vai ver o layout, por que eu escolhi esse layout, a gente vai ver as medidas, por que a gente escolheu essas medidas. E o terceiro, a iluminação. Vão ser 4 coisas. Então, o terceiro vai ser a paginação, porque vai ter um revestimento na parede, então a gente tem que entender sobre paginação. E o quarto é a iluminação. Então, vamos lá, que eu vou colocar o desenho aqui e vou narrando para vocês entenderem certinho o que a gente tá fazendo aqui. O primeiro passo, a gente entender o tamanho desse ambiente. Então, para esse projeto, eu escolhi um tamanho de banheiro compridinho. Por quê? Porque como tem a parte da bancada com a bacia, e aí a gente tem uma circulação até chegar na porta, ele não precisava ser muito grande. Então, a largura dele é estreita e o comprimento é maior para caber. A bancada tem um espaço entre bancada e bacia e o box, e tem um box bom, suficiente para a pessoa ficar confortável enquanto tá tomando banho. Então, por isso que eu escolhi esse tamanho para esse projeto. E aí, depois que a gente vê o tamanho do projeto, eu gosto de começar pelas portas. Nesse ambiente temos uma porta, e aí eu gosto de colocar a porta não colada na parede, mas ao lado da parede. Então, eu deixei um espacinho, e aí a gente vai desenhar a porta. Então, estamos desenhando a porta bonitinha, mais ou menos tem que estar na proporção, né? E aí, logo depois eu gosto de fazer a marcenaria. Na parte da marcenaria, vai ter uma bancada e vai ter uma cuba de apoio. Então, eu já tô desenhando aí para eu entender na hora de colocar no projeto o que eu tô querendo. Logo depois, eu vou direto pro box, porque faz mais sentido para mim ver o tamanho do box, depois ver o tamanho que vai ficar pra bacia. Então, a gente vê o tamanho de um box ok, não muito grande, não muito pequeno. E aí, já vamos pra parte da bacia pra gente entender o tamanho que ficou dos lados, e ali na parede do lado contrário vai ficar a toalha, que é a parte que sobrou ali. Então, vamos entender um pouco dessas medidas. Uma coisa que eu quero falar para vocês é sempre coloquem as medidas internas das paredes. Tá vendo que eu fiz a setinha ali, o risco da parede de dentro e não na parede de fora? Quando a gente tá vendo medida interna, sempre coloca na de dentro. E quando a gente tá falando do todo, sempre coloca na de fora, pra quando você passar lá pro sketch, você entender e não ficar confuso pra você. Então, vamos para a parte das medidas. Vamos começar com a parte ali da nossa bancada. Eu escolhi 0,55 porque é uma bancada do tamanho bom. E aí, é bom você escolher o tamanho da bancada de acordo com o tamanho da sua cuba, tá, gente? Eu coloquei 0,55 porque a minha cuba não era muito grande, então tava suficiente. E aí, esse tamanho ficou bom. Então, a nossa bancada ficou 0,55. E ali já vamos para a nossa parte
da circulação. Na circulação, eu deixei 1,10, que é uma medida boa, porque você tem que pensar o seguinte, temos a bancada ali, e aí uma pessoa vai ficar de pé pra escovar os dentes, pra pentear o cabelo, pra se ver no espelho, enfim. E aí tem que ter um espaço pra a porta abrir, então essa porta tem que ter o tamanho da porta, então você calcula o tamanho da porta, calcula a pessoa ali, e aí esse tamanho precisa ser bom pra ela ficar de pé e a porta abrir atrás dela e não atrapalhar. Então, escolhi 110, 1,10 por conta desses problemas, né? E aí, essa parede inteira, esse lado inteiro, ficou com 1,95, tá? Importante colocar medidas inteiras na hora de a gente colocar lá no sketch, pra gente não fazer linhas picotadas, então é bom ter a parte inteira, tá? Aí vamos aqui pra nossa outra parede, onde a gente tem que ver o tamanho da porta, o tamanho da circulação até o box e o tamanho do box. Então, vamos falar dessas coisas. Ali, entre a parede e a porta, eu deixei com 0,17, que seria 17 centímetros. Eu coloco o 0 na frente porque a gente usa em metro lá no sketch, então é bom a gente se familiarizar com esse tipo de numeração, tá? E aí a porta tá com 82, que é um tamanho de batente a batente, isso é muito importante, porque não é só a folha, tá? Eu sempre uso esse tamanho como de batente para batente, pra ela ficar com um tamanho bom. É pra gente fazer lá o recorte no sketch. E ali de circulação ficou com 0,97, que é uma circulação muito boa. E ali pro nosso box, 0,92. Um box ok é 0,90, ou seja, 90 centímetros. É um box super bom. Eu gosto de deixar as coisas um pouquinho maiores para trazer esse conforto. Então, eu coloquei aqui um 0,92 o box. E aí, essa parede total ficou com 3,20, que é um banheiro médio, vamos dizer assim. Agora, vamos lá pelo outro lado. Então, vamos começar ali pelo box, que, né, a gente acabou de ver que a gente colocou de 0,92, que não vai ser diferente do outro lado, né? Então, o box ficou com 0,92. E aí, já vamos ver aqui pra parte da bacia. Eu quero que vocês prestem atenção que ali, entre o box e a bacia e como fala? E a bancada, eu deixei um espaço, porque a gente precisa desse espaço de respiro, tá? Então, ó, ela ficou com 0,72. Eu tô até anotando pra vocês um respiro aí que a gente precisa. Se tiver colado, não vai ficar muito legal pra pessoa que tá usando. Então, 0,72, ok. E aí, a parte da bancada ficou com 1,18. Eu tô até desenhando uma plantinha, desenhando um sabonete, desenhando a parte que fica a escova pra vocês verem que está com um espaçamento bom. Dá pra colocar algumas coisas ali se a pessoa quiser. E aí ficou com 3,20, porque é tamanho igual do outro lado, né? E agora vamos pro nosso último lado, que é onde vai ter a nossa janela. É importante, esse lado só vai ter isso. É importante a gente ver algumas coisas aí da janela pra ver se ela vai ser centralizada ou não. Então, ali da parede da janela tá com 0,39. O tamanho da janela em si, ela tá com 0,87. E ali do outro lado tá com 0,39. Então, é simétrico, né? E aí, o total dessa parede ficou com 1,95 e a altura da nossa janela é 0,80. É aquela janela pequenininha de banheiro mesmo, padrão de construtora, tá? E aí, agora a gente vai começar a ver a paginação do banheiro, que vai ficar nas paredes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher nosso revestimento e ver o tamanho dele para a gente seguir para a paginação. A paginação depende muito do projeto, depende muito do tamanho da nossa peça. E aí, eu escolhi um da Portinari, que tem 0,45 de comprimento. E aí, comprimento ou largura, enfim, essa parte aqui de baixo.
E aí tem 0,80 de altura, tá, gente? E aí agora eu vou desenhar uma parte do banheiro, só pra vocês entenderem um pouco sobre a paginação. E é por isso que eu falo que os desenhos facilitam muito a nossa vida na hora de entender. Que eu acho que se eu estivesse falando aqui sem desenhar, vocês não iam entender. Então eu fiz essas setinhas pra mostrar que a gente vai começar a nossa paginação na parede, ela não é no piso, tá? Então, o primeiro lado é aquele lado oposto do box. E aí eu escolhi esse revestimento porque ele dava certinho nessa parede. Então deu pra dividir no meio. Ou seja, cada revestimento de um lado. E aí eu não tive que cortar nenhum revestimento. Então ficaram com 6 peças inteiras ali certinho do tamanho que eu precisava do meu box. Com o tamanho do revestimento. E aí, como os dois lados são iguais, você vai fazer 2 vezes isso. Ou seja, esse lado daqui e esse lado daqui vão ser iguais. Então, vão ser 6 peças desse lado e 6 peças desse lado. Eu vou desenhar agora com vocês o outro lado. Só pra explicar que essa linha ali tem o teto, essa linha ali é o forro, tá? E aí, é a da janela. A da janela vai ter recortes. É impossível não ter recortes na janela. E aí, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Pra esse projeto, eu escolhi um revestimento de acordo com o tamanho do meu banheiro, tá? Pra não ter muito recorte, porque se fosse um executado, teria... Eu não teria tanto problema, porque quando você faz um recorte numa peça, essa peça às vezes vai pro lixo, o resto dela não dá pra reaproveitar. Então, quanto menos recorte você tiver, melhor. Às vezes tem projeto que não dá, então a gente tem que calcular bem isso. Então, vamos lá explicar aqui a nossa paginação. Então, vamos ter 8 peças inteiras no total e 4 quebradas por conta dessa janela, tá? E aí eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Se, por exemplo, não desce em algum dos cantos, algum dos lados aqui, uma peça inteira, tudo bem você quebrar, tá? E aí você vai escolher o lado que é menos importante. Por exemplo, eu escolheria o lado que vai ficar do lado do box, porque ele fica mais escondido. O outro lado, se a gente pegar o lado aqui da passagem, a pessoa vai dar de cara nele e vai ver o recorte. Então, seria legal você colocar do outro lado, só pra explicar aqui pra vocês, tá bom? Então, 8 peças inteiras e 4 peças quebradas ali na nossa janela. Beleza, a nossa paginação está completa. E agora a gente vai pra parte da iluminação. Para fazer a iluminação, eu gosto de pegar um papel vegetal ou um papel manteiga e colocar por cima. Esse aí eu peguei um vegetal que eu tinha aqui. E vamos começar pela iluminação. Esse primeiro aí que eu tô fazendo é a fita de LED, que vamos ter um espelho diferentão aí, com uma fita de LED embutida atrás. Então, a primeira iluminação vai ser a fita de LED aqui do espelho. E aí agora vamos para os spots. Eu resolvi colocar spots no banheiro, porque não... Sei lá, eu não gosto muito de colocar pendente no banheiro. Às vezes eu acho que fica bonito, principalmente se for ali perto da bancada. Mas ali do outro lado eu acho que fica melhor os spots embutidos. Então, eu coloquei 3 spots embutidos. E aí eu gosto de deixar entre eles uma distância de pelo menos 60 centímetros. Pode ser mais, pode ser menos, mas 60 centímetros é uma medida boa para distâncias de spots. E aí, como só isso não dá pra iluminar esse banheiro, coloquei 3 spots ali na parte do chuveiro. E aí, eu tinha uma crença de trabalhar em escritório de arquitetura que não podia colocar spot na parte do box, porque, meu Deus, vapor, ai, meu Deus, vai queimar. E, gente, tem lâmpadas hoje em dia que a gente consegue colocar no banheiro, que elas não queimam, elas têm uma proteção de água, de vapor, então não tem problema, então a gente pode sim colocar em cima do box, tá? E esse box, esqueci de falar pra vocês, ele vai direto ao teto, não tem aquela partezinha que fica aberta, né, para o vapor sair. Então, esse spot teria que ser, sim, na vida real, um spot com uma proteção a vapor e a água. Então, daria sim para fazer. E aí, essa área a noite não ficaria mal iluminada ali no box. E aí, essa parte da iluminação, acabamos. Então, é isso. Acabamos a parte do projeto. E
Então, vamos lá pro sketch, aprender como a gente coloca isso em prática. E eu quero que vocês coloquem isso em todos os projetos que vocês forem fazer. Desenha antes, porque eu acho que a gente perde menos tempo. Do tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito visual. Eu preciso enxergar, sabe? E às vezes quando eu vou pro programa direto, eu fico muito travada. E às vezes eu perco o tempo. Então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que a gente pode sim fazer as coisas mais ágeis. Então, foi assim que eu consegui ter o meu processo de projeto melhor. E eu tô passando pra vocês, e é óbvio que fica a critério de vocês fazer do mesmo jeito que o meu ou adaptar, como eu já falei lá nas primeiras aulas. Então, vamos lá pro sketch pra gente entender como a gente coloca isso na prática.